Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em Atos, capítulo de número 12, versículo de número 7 ao diante. Diz assim: Eis que, porém, sobreveio o anjo do Senhor, iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram da mão dele, e o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. Assim ele o fez. Glória a Deus. Irmãos, estou meditando essa passagem de Atos capítulo 12. A Bíblia diz que Tiago vai ser morto à espada pelo rei Herodes, porque Herodes prendia alguns da igreja para maltratar. E a palavra do Senhor diz que ele vai mandar matar Tiago e vai prender também a Pedro, porque isso agradava o povo judeu. Então Herodes vai continuar, porque o povo se agradava pelo que Herodes fazia. Aí a Bíblia diz que quando Pedro estava na prisão, a palavra do Senhor diz no versículo de número 5, diz assim: E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia! Agora tem isso aqui: no momento que Pedro está na prisão, a igreja está orando por Pedro. Só que o que me chama a atenção é que um anjo do Senhor vai descer e vai tocar no lado de Pedro. Aí o anjo vai falar assim para Pedro: coloque o cinto e calce a sandália. E assim ele o fez. Agora entenda isso: se o anjo está mandando Pedro colocar o cinto e calçar as sandálias, significa que Herodes tinha tirado isso de Pedro. Herodes tirou de Pedro o cinto e as sandálias. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver porque isso é as armaduras de Efésio. Paulo disse em Romanos 6,14: Fique firme, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça, e os pés calçados com a preparação do evangelho. Aleluia! Glória a Deus. Agora entenda isso daqui. Percebe-se que Pedro está com as armaduras de Efésio. Olha que tremendo isso, irmão. Herodes tirou de Pedro o cinto, e o cinto na armadura, nas armaduras de Efésio, significa a verdade. Pedro tinha o cinto da verdade. Pedro era um homem que se apegava à verdade. E Pedro tinha o pés calçado com a preparação do evangelho. Só que Herodes tirou isso de Pedro. Se Herodes tirou o cinto de Pedro, significa que Pedro foi tirado de Pedro a verdade. Eita glória! E é isso que o diabo quer tirar da igreja. O diabo quer tirar a verdade da igreja. Eita Jeová! Já parou para pensar nisso? Percebe que hoje você não vê mais as pessoas falando a verdade. Você não vê as pessoas pregando a palavra do jeito que ela é. Por quê? Porque a intenção do inimigo é tirar a verdade de dentro da igreja. Eita, glória a Deus. Aleluia. Entenda isso daqui, irmão. Percebe que Pedro, ele estava com o cinto da verdade e tinha os pés calçados com a preparação do evangelho. Só que Herodes tirou isso de Pedro, mas o anjo vai devolver. Oh, glória a Deus. Porque tudo aquilo que o diabo tira, Deus devolve. Você quer prova disso? Você lembra de Jó? Eita, glória. Você lembra de Jó? A Bíblia diz que Deus vai deixar o diabo tirar tudo de Jó. O diabo tirou tudo de Jó, Deus permitiu. Só que o interessante é que a Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro. O diabo tira, Deus devolve. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Oh, glória a Jesus. Eita, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aí o que me chama a atenção, irmão. Eita, Jeová tremendo. Aleluia, Jesus. Aí o que me chama a atenção, irmão, que Pedro ele vai ser liberto, porque a igreja está orando a favor de Pedro. Aí o que me chama a atenção, dobre a sua atenção nessa passagem, no versículo de número 13, diz assim, no versículo de número 12, perdão, diz assim: Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e orava. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rod foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo de Pedro. Olha que tremendo isso, irmão. Entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que forte. A Bíblia diz que a igreja estava orando por Pedro no momento em que Pedro estava na prisão. Pedro estava aprisionado pelo rei Herodes. A igreja vai orar a favor dele. Olha que tremendo. Só que quando Pedro é liberto, Pedro ele vai na casa de Maria, onde ele era o alvo da oração. E quando Pedro bate na porta, a Bíblia diz que uma jovem chamada Rod vai atender e vai falar: Ei, Pedro está aqui. Aí a Bíblia diz que elas vão falar: Você ficou louca? É o anjo dele. Olha que tremendo, irmão. Pera aí, você tem que entender isso aqui. Eles estavam orando para Pedro ser liberto. Mas quando Pedro foi liberto e bateu na porta de onde ele era o alvo da oração, não acreditaram. Não, você tem que entender isso aqui. Olha que forte isso. Eles estavam orando para Pedro ser liberto. E quando Pedro foi liberto e bateu na porta de onde ele era o alvo da oração,
A Bíblia diz que as mulheres não acreditaram que era Pedro. Peraí, eles estavam pedindo para Pedro ser liberto. E quando Pedro foi liberto, ninguém acreditou naquilo que pediu. Jesus disse, tudo que vocês pedirem em oração e crer, já receberão. Olha que tremendo. Eles pediram e creram, mas na hora que foram libertos, duvidaram daquilo que pediu. Eita, glória a Deus. Eita, já parou para pensar que tem gente que é assim? Pede para Deus libertar o filho das drogas, pede para Deus libertar o marido da cachaça, e quando Deus liberta, você acredita naquilo que pediu? Você não pediu? Jesus disse, tudo que vocês pedirem oração e crer, receberão. Eita glória! Olha que tremendo, irmão. Olha que forte isso. Ela estava orando para Pedro ser liberto. Pedro foi liberto. E quando Pedro foi liberto, e Pedro chegou no endereço, a Bíblia diz que eles vão desacreditar. Vão falar, não é possível, é o anjo de Pedro. Você ficou louco, não pode ser Pedro. Pedro está preso. Mas espera aí, eles estavam orando por Pedro, irmão. Eles estavam orando, tinha oração incessante a favor de Pedro. Olha que tremendo, só que quando Pedro é libertado, eles vão desacreditar. Vão falar, não é possível. Olha que tremendo isso, irmão. Já parou para pensar que tem gente que é assim? Pede para Deus fazer, ora tanto, faz jejum, faz propósito, tem oração, mas quando Deus faz, acredita naquilo que pediu em oração. Você pediu, você creu, por isso você recebeu. Então não duvide daquilo que você está pedindo para Deus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Jesus! É uma coisa que eu acho tremendo. Olha o poder que tem a oração, irmão. Olha o poder que tem a oração. Pedro estava na prisão, mas a igreja nunca deixou de orar por Pedro. E pelo fato da igreja estar orando, Deus vai enviar um anjo. Eita glória, porque Deus responde a oração. A Bíblia diz que a oração de um justo em muito tem seus efeitos. A palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, e os teus braços não estão encolhidos para que não possa salvar. Aleluia, a igreja estava orando, Deus estava ouvindo, e Deus vai enviar um anjo. Eita glória a Deus, a favor da oração da igreja, para libertar Pedro, a favor de Pedro. Olha que tremendo isso. Eita glória, olha o poder que tem a oração. A oração tem poder, irmão. Você lembra, eita glória a Deus. Você lembra de Isaías? A Bíblia diz que o profeta Isaías foi até Ezequias para repreender Ezequias. E a Bíblia diz que Ezequias tinha pegado uma doença mortal. E a palavra do Senhor diz que Deus falou para Isaías, vai até Ezequias e diz para ele, assim diz o Senhor, eis que você morrerá e não escapará. Portanto, coloque a tua casa em ordem. Olha que tremendo, agora entenda isso aqui. Percebe que Deus tinha falado para Isaías que ele morreria e não escaparia. Só que percebe que Deus vai dar oportunidade para ele colocar a casa em ordem, antes de levar ele. Porque Deus sempre dá oportunidade. Só que o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor diz que quando Isaías fica sabendo que iria morrer, Isaías vai se virar para a parede, vai começar a orar. E vai falar, ó Senhor, lembra de quando eu andei diante do Senhor com integridade? E vai começar a chorar, vai começar a orar. Aí a Bíblia diz que Deus viu e ouviu o choro dele. Aí o que me chama a atenção é que Deus vai falar para Isaías, volta lá. E diz para ele que vou acrescentar 15 anos. Agora peraí. Ezequias tinha uma doença mortal. Só que quando ele ora, Deus vai acrescentar vida. Peraí, e a doença mortal? Percebe que o poder da oração dele teve poder de curar até a doença, porque Deus acrescenta vida no lugar da doença. Então a doença foi anulada por causa da oração. Olha o poder que tem a oração. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Já parou para pensar nisso? Por isso que a Bíblia diz para a gente sempre orar. Orar sem cessar. Oh glória, aleluia, que Deus fale contigo por intermédio dessa palavra. Foi até aqui que Deus me deu e continua orando, porque Deus vai responder a sua oração.